Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos mais uma vez aqui para o nosso programa O Chamado do Servo, onde nós meditamos na experiência de alguns servos do passado que foram chamados por Deus, desenvolveram a sua fé e alcançaram a vitória final, que foi a salvação na presença do Senhor. E estamos aqui à mesa hoje com os nossos companheiros, mais uma vez aqui, né? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Né? A paz do Senhor. Amém. E o tema do nosso episódio de hoje é o chamado de Josué. Vamos ler aqui um texto que está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Glória a Deus. Meus irmãos, o Josué foi um servo de Deus que foi criado desde a sua meninice, observando o comportamento de Moisés, que era o profeta, e que Deus deu a Moisés o governo do povo. Porém, Deus chamou Josué para suceder Moisés. Moisés passou, como diz a palavra, aqui ficamos nós, ele ficou no monte, mas Deus determinou que Josué seria seu sucessor na condução do povo para possuir a terra, para entrar na terra prometida. E aqui tem um texto que Deus mesmo revelou a Josué. Não te mandei eu? Isso aqui, meus queridos, é o fundamental para a nossa vida. Quem te chamou? Quem te ordenou? A voz de quem que você ouviu? Josué não teve dúvidas. Foi a voz do Senhor. Não te mandei eu. O eu sou é que chamou Josué. É esse mesmo eu sou que chamou a sua igreja no passado. E é ele que chama a sua vida, que chama a minha vida e que continua chamando muitos que ainda não ouviram a sua voz. Não te mandei eu? E ele dá um conselho: esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes. Uma das coisas que deixa muitas pessoas com medo de vir para o Evangelho é o medo do novo, né? E as pessoas ficam preocupadas com muitas coisas. Mas o ponto fundamental para tirar todo o medo é, primeiro, ouvir a voz de Deus. E depois que você ouvir, não precisa mais de ter medo, não precisa de se espantar, não espantar, quer dizer, ficar apavorado. Mas o conselho de Deus é: tenha bom ânimo, porque você agora está seguindo a voz do Senhor. E não tem ninguém que tenha seguido a voz de Deus que tenha sido derrotado. E Josué é um exemplo desse. Ele saiu da terra do Egito e, dentre todos os homens acima de 21 anos, só 2 entraram na terra. Dos 2, ele era um deles. Caleb foi o outro. Por que é que ele entrou na terra? Porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Isso é um segredo dessa obra do Espírito Santo. Por que é que nós temos, muitas pessoas perguntam assim, por que é que nós temos culto às madrugadas na igreja, 6 horas da manhã, todo dia a nossa igreja abre? Qual o motivo principal? Ouvir a voz de Deus. Quando nós chegamos no nosso culto à noite, qual o primeiro e maior objetivo que nós temos também ali? Ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala, o temor desaparece. E Deus falava com Adão e com Eva todas as tardes, na virada do dia. Deus falava com eles e continua falando com a sua igreja até hoje. Jesus. E Josué ouviu sua voz. E hoje nós vamos ver aqui, com os companheiros à mesa,
as grandes experiências que Deus deu a Josué na sua trajetória. Pastor Kleber, você até mencionou que Josué foi chamado por Deus para conquistar a terra prometida. Então, nós estamos falando do chamado do servo para a salvação. Então, para que o Senhor Jesus está me chamando e está te chamando também? O Senhor está nos chamando para conquistar a eternidade, tal como Josué. Então, há uma promessa, a terra é vossa. Mas agora, no processo da salvação, nós temos as lutas, temos as provas, temos as oposições, temos as barreiras. E então nós vamos ter experiências com Deus, vamos crescer espiritualmente. Então, tal como Josué, então ele foi avançando na terra, derrotando os inimigos, e Deus foi com ele. O pastor Kleber até mencionou uma coisa interessante que Deus falou com Josué. Esforça-te. Esforça-te para quê? Esforça-te para obedecer. Está ligado à salvação. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai para a aspersão, né, do sangue de Jesus e obediência. Então, nós somos salvos exatamente para obedecer ao Senhor. O esforço que nós temos que fazer é obedecer, né, ao Senhor, obedecer à palavra, né, obedecer o Espírito Santo. E nós vamos dar um exemplo da conquista de Jericó, que era uma cidade muito grande, fortificada. Nós até já citamos num episódio anterior, né, no chamado de Raabe, ali que morava em Jericó. Mas então morava sobre os muros. Sobre os muros. Então, muros largos, né? Então, a casa de Raabe estava lá em cima. Então, se nós formos perguntar assim, qual foi o esforço de Josué para conquistar Jericó? Nenhum. O único esforço que ele fez foi obedecer. Glória. Aí Deus falou com ele assim, rodeia a cidade 7 dias em silêncio. Aí ele rodeou, né, no 7º dia até 7 vezes. Agora gritar, e os muros caíram. Ele não fez nada. Então, a mesma coisa. Então, o Senhor está nos chamando para conquistar a eternidade, a salvação. E o nosso esforço é obedecer a palavra, obedecer o Espírito Santo, obedecer o Senhor. E o resto ele vai fazer. Deus vai nos dar vitória. Glória a Deus. Glória a Jesus. Interessante que o aspecto histórico de Josué, nós vemos que ele saiu com o povo do Egito, passou o Mar Vermelho, ainda jovem, mas sempre no coração dele, ele queria estar perto de Moisés para ouvir, porque sabia que Moisés ouvia a voz de Deus. Então, o histórico de Josué, a sua busca, a sua fidelidade, desejar ouvir a voz de Deus e obedecer a ordenança que Moisés tinha, porque ele sabia que tudo que Moisés fazia era uma ordenança de Deus para cuidar do povo. Eles entraram no deserto, passaram por provas, passaram por várias situações e chega um momento em que Josué ele tem que assumir agora, porque Moisés passa. E naquele momento ele se lembra das palavras de Deus e tem um texto que em Josué 3:7 que fala assim: e o Senhor disse a Josué: esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então, Deus capacita Josué a passar o Jordão e entrar na terra que Deus sempre tinha falado que o povo herdaria. E Josué, sempre confiando no que Deus falava, ele tem vitórias e leva o povo a passar o Jordão, a tomar posse da terra. Em todos os momentos era aquela palavra: se Deus falou que nós vamos alcançar a terra prometida,
nós iremos porque Deus está conosco. Glória a Deus. E uma das passagens maravilhosas do histórico de Josué é que quando ele encontra com um anjo, na palavra às vezes tem uma situação que chama teofania, que é quando o próprio Senhor Jesus tipifica um anjo aparecendo para um servo fiel a Deus. E ele se apresenta com uma espada nua, o anjo, e Josué, guerreiro, sempre defendendo o povo, pergunta: és tu dos nossos ou não? E aí o anjo chega e fala: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. E aí Josué se prostra, reconhecendo quem era, e coloca o rosto em terra e o adora, e disse: que diz meu Senhor ao seu servo, mostrando a fidelidade de Josué a Deus, porque ele reconhece que ali ele estava diante do anjo que profeticamente apontava para o Senhor dos exércitos. E profeticamente apontava para Jesus, porque aquele anjo recebeu adoração. Os anjos, eles não recebem a adoração, né, do homem, mas aquele anjo recebeu mostrando que ele era o Senhor Jesus. Né? Então, é por isso que é teofania. É Deus na figura de anjo. É a aparição de Jesus no Velho Testamento sobre a forma de anjos. Pastor Miguel, Deus. esse ponto que você colocou aí é fundamental para quem está começando na fé. Porque não te mandei eu, você está debaixo de uma ordem de Jesus. Então, quando você obedece, você vai ver que só Deus você vai enfrentar inimigos tão poderosos que racionalmente são impossíveis de serem vencidos. Mas, como você está debaixo de uma ordenança de Deus, é Ele que vence a nossa batalha. Ora, Jesus. Então, por exemplo, como é que você ia... O primeiro fato aí foi atravessar o Rio Jordão. E o Rio Jordão transbordava por suas ribanceiras. Não dava para atravessar o Rio Jordão. Mas o Senhor abriu o rio e eles passaram a pé enxuto. Glória a Deus. Então, houve aqui um milagre. Então, a vida do servo de Deus é um milagre. Glória a quando ele Deus. está na presença de Deus. Qual que foi o segundo ponto? Quando eles atravessaram o rio, Josué tinha mandado os espias lá, e os espias só viram o quê? Inimigos gigantes. Não é impossível de vencer esses gigantes. A terra, as feras, os gigantes, não tem como. Dos 12 espias, né, Josué e Caleb foram juntos, e os outros 10 disseram: é impossível. Mas Josué e Caleb não. O Senhor nos dará vitória. Glória O a Senhor Deus. nos porá na terra. Então, eles não criam e não andavam pela força humana, mas pela graça de Deus que eles conquistaram a terra. Né? Como o pastor Elcio até colocou aqui muito bem. Né? Obedeceram a palavra e Deus deu a vitória. Esse é o segredo. Você obedece, mas Deus é que dá a vitória. A primeira fortaleza é porque, por certos, os espias viram a cidade de Jericó, né? Aquele monstro. Então é impossível vencer. Mas o Senhor que deu a vitória. Então a nossa trajetória é uma trajetória de milagre. E quando é que a gente vai, que o novo convertido vai ter a consciência disso? Quando o tempo vai passando e você vai vendo todas as batalhas que você venceu, que para você seria impossível, mas Deus te deu a vitória. Então, assim foi a trajetória de Josué, assim é a trajetória de todos os servos de Deus ao longo da história. Né? E no final da vida de Josué, ele reúne o povo, ele já estava com 110 anos, ele reúne o povo e pergunta para eles se eles desejam servir o Senhor. E ele vai e afirma: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele vê a sua vida toda na fidelidade de Deus e sabendo que Deus sempre dava a decisão correta e eles, em obediência, conquistaram tudo aquilo, inclusive a terra. Ele chega e fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque sabe que quando Deus está presente em nossas vidas, nós sempre temos a vitória.
Glória a Deus. O pastor Kleber até mencionou a passagem quando Moisés envia os espias. Então, 10 difamaram a terra prometida, e Josué e Caleb falaram de maneira diferente, e a palavra fala uma coisa, porque neles houve um outro espírito. Então, quando o homem ele está sendo tocado, dirigido pelo Espírito de Deus, ele vê as coisas de uma maneira totalmente diferente. Então, os outros que não tinham o Espírito Santo, não, é impossível. Mas quem tinha o Espírito, falou, não, se o Senhor nos agradar, nos dará essa terra. Pronto. Glória a Deus. Então, então, o Senhor se agrada daqueles que têm o Espírito Santo, são guiados, movidos exatamente pelo Espírito Santo, né? Neles houve um outro Espírito, então mostrando, apontando para o Espírito Santo. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Muito bem. No final da vida de Josué, né, ele até menciona, fala, nenhuma das boas palavras que o Senhor disse, das promessas que o Senhor deu, nenhuma delas caiu por terra. Então, quando nós servimos ao Senhor, o Senhor nos dá promessas, o Senhor é fiel Glória a Deus. até o fim, né? A palavra dele não cai por terra. Talvez o ponto alto que a gente aprende com a experiência de Josué e de Caleb, né, que foram juntos fiéis do início ao fim, é exatamente a perseverança. Glória a Deus. Porque passaram o deserto, eles passaram por muitos problemas que humanamente é impossível vencer. Mas é importante todos saberem que a nossa trajetória é uma trajetória de milagre. Inclusive, nós só estamos aqui porque Deus nos trouxe. É verdade. Fomos Glória a sustentados até aqui. Glória a Deus. E a promessa dele é que ele nos guardará até o fim. Então, nós precisamos só de crer na sua palavra e esperar que ele nos dê a vitória. E certamente deu a Josué, deu a Caleb, deu a todos que foram fiéis. E você, se for fiel até a morte, ganhará a coroa da justiça também. Glória a Deus. Glória a Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nos despedimos de todos, então. Aqui a mesa também, né? De você, com a paz do Senhor Jesus. A paz do Amém. Senhor. Amém. E continue conosco na nossa programação, pelas mídias sociais, pela TV Manaim. E continue também atento ao próximo episódio, que estaremos sempre trazendo alguma experiência que vai nos ajudar a construir a nossa vida espiritual com o exemplo e a experiência de todos aqueles que também foram vitoriosos. A paz do Senhor. Amém.